Por que me sinto perdida mesmo tendo tudo? Esse é o episódio de hoje aqui do Papo com Bia. É algo que eu vou voltar um pouquinho para a gente começar a entender quais dores a gente quer alcançar, que a gente quer curar aqui dentro desse espaço que eu estou criando ao longo desse tempo, justamente porque tudo aquilo que um dia eu já senti, tu também pode estar sentindo agora, e aí a gente pode conversar sobre isso para que eu possa te ajudar de alguma forma, que é esse meu objetivo aqui. E sim, a gente pode se sentir perdida mesmo tendo tudo, justamente porque o tudo que as pessoas falam que a gente já tem e que às vezes a gente quer se convencer de que tem, não é necessariamente aquilo que a gente precisa. Então não é porque a gente acha que já alcançou muita coisa, que tu já alcançou o trabalho que tu queria, tu já passou naquele concurso, tu já conseguiu construir, não sei, uma família, ou de repente já comprou o teu apartamento. Tudo aquilo que as pessoas falam que a gente precisa ter, não necessariamente é algo que vai, de fato, fazer com que a gente se sinta preenchida. Porque existem alguns pedaços dentro de nós, algumas coisas, alguns vazios dentro de nós que ele não é preenchido com coisas e conquistas materiais. E é por isso que eu trago aqui essa conversa sempre, aqui dentro do canal no YouTube quanto no Spotify, que é justamente para a gente entender que nem tudo vai ser resolvido com essas conquistas que o mundo diz pra gente ter. Então eu sei que tu pode ter caído também nessa ideia, assim como eu também pensei que quando eu conseguisse várias coisas na minha vida eu já estaria 100% completa e feliz, mas aí a gente percebe depois que está faltando coisas, que parece que nunca está bom, parece que a gente nunca atinge ali aquele objetivo, que na verdade não é um objetivo nosso, é um objetivo externo. E é por isso que eu sempre falo da importância de a gente desenvolver esse autoconhecimento, essa jornada interna, que é ela que vai te ajudar. E aí, quando tu começa a procurar esse tipo de conteúdo aqui, por exemplo, isso é um sinal de que, na verdade, essas coisas que tu acreditou que te traria essa paz interior, não te trouxe. Então, realmente ter tudo é algo assim que às vezes não vem de nós. Vem do externo, vem da nossa família, vem da sociedade, vem até dos nossos próprios pensamentos de acreditar que é aquilo que era aquilo que a gente precisava. Então, a gente precisa entender que quando a nossa rotina ela se torna muito automática, pode ser um sinal de que a gente está se distanciando de quem a gente é. E quando a gente chega em certa idade, em certos momentos da nossa vida, a gente sente essa falta de profundidade, essa falta de entender quem nós somos, essa falta de realmente significado e sentido na nossa vida. Porque senão tu fica correndo e não sabe para onde ir, nem por que tá fazendo isso. E no final tu nem consegue atingir os objetivos que tu tanto queria, que é ter, na verdade, essa sensação de felicidade, de paz, sabe? Que é uma coisa que está em falta hoje. Então, anotei aqui alguns motivos comuns que pode ser o teu caso, de tu estar sentindo isso, justamente pode ser um indício, né? Alguns motivos que estão te levando a se sentir assim. Um desses motivos é tu ter a falta de propósito na tua vida, porque assim, é muito fácil a gente seguir o que as pessoas falam, mas quando a gente chega em determinada fase da nossa vida, até então parece que fazia sentido. Mas aí chega uma hora que tu pensa assim, pra que eu fiz isso? Por que eu cheguei aqui se isso aqui não está mais me fazendo bem, isso aqui não tá realmente mudando algo em mim, não tá me trazendo felicidade. Eu acordo sem vontade, eu acordo sem por que eu tô fazendo isso, sabe? São essas perguntas. Outra coisa que pode estar te fazendo também ter esse sentimento de se sentir vazia mesmo tendo tudo é começar a, mesmo tendo muitas conquistas, a se comparar com conquistas de outras pessoas. E aí essas comparações, elas acabam se fortalecendo todos os dias quando tu se expõe a esse tipo de pensamento. E aí, com essas comparações diárias, tu começa a perceber que, caramba,
eu tenho tudo, mas eu não consigo me sentir feliz. Porque tu tá sempre se comparando com as outras pessoas. Um terceiro ponto é se tu tiver uma rotina extremamente automática, sem tu perceber as coisas que tu tá fazendo, sem tu entender como é que está o teu dia, em que pé tá os teus pensamentos todos os dias. Porque todos os dias a gente tem pensamentos, e são pensamentos bons ou pensamentos ruins. E a gente precisa direcionar esses pensamentos, porque senão, se tu não direciona os teus pensamentos, eles ficam soltos. E acaba que tu tem um excesso de pensamentos negativos ao teu respeito. E essa rotina automática, ela não te ajuda. Essa rotina que tu não percebe o que tu tá fazendo assim por fazer, sem ter um sentido naquilo que tu tá fazendo. Não tô dizendo pra gente programar toda a nossa rotina pra ela ser uma rotina de paz e não. A gente não vai virar monge nem nada disso, mas a gente entender que a nossa rotina, ela influencia diretamente na forma que a gente se sente. Então, se tu acorda desesperada, não tem um tempo pra si mesma, não consegue fazer uma oração, não consegue fazer um café em paz, tem que sair correndo, tem que, sabe? Então, assim, isso vai contribuir, obviamente, para que tu tenha esse tipo de sentimento. E como é que a gente faz para fazer esse caminho de volta? É justamente a gente tendo silêncio, a gente tendo uma rotina que direcione a gente para isso, uma rotina que te ajude, uma rotina que te dê um pouco de paz, sair daquele caos mental. Então, assim, a gente precisa procurar formas de encontrar isso. Eu lembro que quando eu tive esse tipo de sentimento, foi lá em 2019. E aí eu me senti muito perdida, eu não sabia o que fazer, eu tinha umas tristezas profundas, eu não sabia por quê. E sendo que eu já tinha conquistado algumas coisas, sendo que eu já tinha aprendido muita coisa, e aí eu comecei a buscar vídeos, comecei a buscar livros, e aí foi assim, um despertar muito, muito importante na minha vida, justamente porque esse tipo de conteúdo, ele te ajuda, ele te direciona. Só que não dá pra ficar parada, a gente precisa ir buscar esse conhecimento, assistir um vídeo como esse, ver a experiência de como outras mulheres conseguiram fazer isso. Eu lembro que eu assistia vídeos e fazia meditação de dia e de noite, durante um bom tempo. Então, eu aprendi muita coisa durante isso. Então, às vezes, a gente sente esse vazio mesmo tendo tudo, porque tá faltando preencher com conteúdos que fortaleçam o teu espiritual, que fortaleçam a tua mente. Às vezes a gente está fortalecida no nosso material. A gente conseguiu conquistar muitas coisas legais, mas a gente não consegue reconhecer isso e sentir essa conquista de fato, porque o nosso espírito, ele tá fraco e a nossa mente está fraca. A nossa mente pensa, ela se alimenta de coisas muito ruins durante o dia. Ela só vê coisas ruins na televisão. Então, assim, a gente precisa direcionar o nosso pensamento e o nosso espiritual, assim como a gente direciona as nossas metas físicas, assim como a gente organiza as nossas finanças. Então, toda essa organização, ela também precisa vir. E a gente precisa saber o que fazer. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, que eu te indico, é justamente começar a consumir um conteúdo direcionado para isso que tu quer. Direcionado para por que eu não estou me sentindo bem comigo, por que isso está acontecendo comigo. Começa a se questionar e ir atrás disso. Não só depender, por exemplo, de que alguém te fale o que está acontecendo, mas que tu vá atrás, porque muitas das vezes isso é apenas um chamado, é apenas uma porta de entrada para que muitas mudanças possam acontecer na tua vida. Então é isso, esse episódio de hoje é bem mais simples, mas eu acho que muitas mulheres possam estar passando por isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de seguir lá no Spotify para receber todos os episódios, todas as vezes que eu fizer, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo episódio.